Olha, Cabo Verde é um país muito bem localizado estrategicamente do ponto de vista geográfico entre a África, entre as Américas, entre a Europa. É um país muito bem situado também do ponto de vista político, e tem um sistema democrático sólido, um sistema de governança também que pode ser exemplo para muitos países, transparente. É um país que tem dado uma resposta muito interessante aos desafios que se colocam à frente do país, como a escassez dos recursos naturais, entre aspas, porque é um país que tem muito sol, um país que tem um território praticamente de mar, né? Os cabo-verdianos sempre falam que é um país que é 1% terra, 99% mar, e isso são recursos, então a escassez da água, o fato que enfrenta uma seca prolongada, né? A pouca chuva, o país conseguiu reverter essas limitações, criando alternativas muito interessantes para o povo. Como resultado, Cabo Verde é hoje um país de renda média. Cabo Verde hoje é um país que tem a educação, o sistema de educação praticamente universalizado. É um país que tem reduzido muitíssimo, se comparamos com os dados de 1975, quando veio a independência, até hoje, e olhamos os dados sociais, os dados de saúde, de educação, foram avanços impressionantes. É um país que é um arquipélago, um país arquipelágico, e por isso tem as suas particularidades. Quando a gente fala em cobertura de água, saneamento, que tem avançado muitíssimo nas ilhas, a gente tem ilhas com cobertura de 90% de água e saneamento, ou seja, universalizou os serviços básicos, né? Educação, saúde, água, acesso à água também potável também avançou muitíssimo nos últimos anos. Agora, um país que, como país arquipelágico, como a gente chama um SIDS, né? Um Small Island Development States, sofre os impactos das mudanças climáticas de uma maneira muito forte, muito brusca. Um país que, devido à sua própria conjuntura geográfica também, mas também a conjuntura social, é um país que tem que oferecer a cada ilha, a gente sempre diz, né, não é ter uma empresa de água ou uma empresa que ofereça, uma instituição que vai oferecer o serviço de energia, mas cada ilha você tem os serviços específicos. Então, do ponto de vista de infraestrutura, é um país que se coloca bastante desafios e que tem conseguido dar respostas interessantes. Olha, temos programas junto ao governo e também junto à sociedade civil cabo-verdiana, tanto no sentido de adaptação como também de mitigação do impacto das mudanças climáticas. O país tem um compromisso muito sério com trabalhar a questão da adaptação, da mitigação, da prevenção. É um país muito resiliente, tradicionalmente, historicamente. Então, o fato agora de ter esse problema adicional, que são esses impactos severos da mudança climática, tem feito que o país pense criativamente quais são as soluções, quais são as alternativas que estão postas para enfrentar esta questão. Então, por exemplo, um tema muito sério e muito crítico que o país está avançando é na fonte de energias limpas, né? E isso é um investimento muito forte que o Estado está fazendo. Quando o Estado trabalha temas como educação, como saúde, como tanto na área social como também na área econômica, o tema mudança climática, o tema biosfera, preservação da biosfera, a gente tem que pensar nas três dimensões, né? A mudança climática, a biosfera, preservar a biosfera, e Cabo Verde tem feito isso, tem a Ilha do Maio, por exemplo, foi tombada, né, pela Unesco como uma reserva da biosfera, isso tem que ser mantido e protegido, mas não só na Ilha do Maio, em várias ilhas tem muitas iniciativas, tanto do governo, também com apoio da sociedade civil, para preservar a riqueza natural, a biodiversidade de Cabo Verde. Cabo Verde tem feito acordos interessantes em relação
tem um espaço fiscal limitado. Esse, falando já nos desafios, esse é um limite grande que Nações Unidas tem trabalhado junto com o país para ver como apoiar. Gostaria aqui de destacar também no âmbito aí do ambiente, porque eu acho que é uma agenda também para se levar também em discussão na COP, que está sendo levada, que é a questão dos financiamentos das ações climáticas e também de preservação da biosfera e de combate à poluição. Cabo Verde tem alguns bons exemplos. Através de uma aliança com o PNUD, um joint program do SDG Fund, né, do Fundo dos ODS, aqui, que é liderado aqui na ONU, fizemos um investimento através do PNUD em torno de $290 mil, lançou-se o Blue X, que é um Blue Bond, e hoje já se conseguiu mobilizar mais de $26 milhões através desse investimento semente feito com apoio das Nações Unidas. Então, acho que é um bom exemplo, porque são recursos que estão sendo investidos em atividades para o enfrentamento ao impacto da mudança climática. Então, eu acho que é um ótimo exemplo. Outro ótimo exemplo que Cabo Verde está dando ao mundo é o que se chama o Debt Swap, né? Que foi um acordo bilateral entre o Cabo Verde e Portugal, onde uma parte da dívida, nesse caso são $12 milhões, que ao invés de pagar a dívida, vão ser investidos também em atividades, em programas para preservar o meio ambiente e lidar com o impacto das mudanças climáticas. Ou seja, inovações, experiências interessantes que o país está levando para a COP e para o mundo, né, para ser discutido no mundo. Olha, eu acho que a gente tem que pensar, como eu falei anteriormente, que é um país arquipelágico, é um país insular, então tem suas particularidades. O fato de ter atingido, né, ser um país hoje de renda média, não retira a necessidade de termos e atrair para o país investimentos, tanto públicos como privados. Mas também investimentos concessionais que vão dar o fôlego necessário para o país para fazer o trabalho que precisa ser feito, especialmente pensando no âmbito do desenvolvimento sustentável. Cabo Verde tem um plano muito claro, tem a direção clara, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável 2, Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2, o chamado PEDS 2. Ali estão todas as metas que o país quer alcançar. E esta parte deste plano, e este plano precisa ser financiado. E os financiamentos existentes no país são limitados. O país precisa de muito mais dinheiro. Então, a ONU, como parceira histórica de Cabo Verde, desde a independência, continua firme e forte, trabalhando com o país para ver opções alternativas de financiamento para financiar esses programas à escala que o país precisa. Não podemos falar em projetos limitados, pequenos. Precisamos falar em políticas e programas integrados, multidimensionais, multissetoriais, para dar resposta à escala que o país precisa. Então, esse é o desafio que temos à frente. E, para isso, precisamos atrair recursos públicos e privados, investimentos em Cabo Verde. Um país que tem dado uma resposta muito interessante na área do turismo. Tem crescido muitíssimo o número de turistas que vão a Cabo Verde desfrutar da morabeza cabo-verdiana, da beleza de suas praias e, sobretudo, da sua cultura. Eu acho que a gente fala muito das praias, que são lindíssimas, da natureza, que cada ilha tem a sua particularidade, a sua beleza, mas tem um povo muito interessante. Um povo muito amável, muito receptivo, com uma cultura muito bonita, uma música que encanta o mundo, a música cabo-verdiana encanta o mundo. Mas eu gostaria também de destacar as outras artes em Cabo Verde. Cabo Verde tem artes visuais lindíssimas, artes plásticas lindíssimas, tem também movimentos na área do teatro também interessante, uma literatura pulsante. Ou seja, pensar o país como um todo. É um país arquipelágico, é um país bem localizado, é um país que tem muito a oferecer ao mundo, sobretudo, eu diria, em um momento de conflitos que vivemos no mundo, incluindo na região onde está Cabo Verde, a África do Oeste, e que este país tem mantido a paz, a boa governação,
é um país que tem um sistema transparente, democrático e que se vive a democracia no dia a dia, né? Olha, estávamos agora, eu estou aqui em Nova York para essa discussão com todos os coordenadores e coordenadoras residentes das Nações Unidas no mundo, né? Somos 130 e uma das discussões é essa, pensar como, incluindo como o Eleutério está colocando, pensar como os jovens, as crianças, adolescentes e jovens, sobretudo aqui os adolescentes e jovens, são fundamentais para pensar esse desenvolvimento sustentável conosco. Eu diria crianças, adolescentes e jovens, porque são em números, são muitos e têm muito a contribuir. E o futuro pertence a eles. Eu diria o presente e o futuro pertence a eles. Então, conversar com os jovens, criar espaços para a formação, assegurar que o jovem, que a criança, que o adolescente e o jovem concluam os seus estudos. Hoje, infelizmente, temos um número grande de adolescentes que saem da escola sem completar a educação secundária, inclusive em Cabo Verde. Então, o desafio é manter os adolescentes e jovens na escola para que concluam o ensino secundário, oferecer oportunidades de treinamento profissional, profissionalização, cursos de formação profissional e oportunidades de emprego, de trabalho, empreendedorismo, mas também postos de trabalho para os jovens, de trabalho decente para os jovens. E as Nações Unidas, aqui muito especificamente a OIT, mas também o PNUD e outras agências do sistema Nações Unidas em Cabo Verde, somos 19 agências, fundos e programas em Cabo Verde, estão trabalhando muito seriamente para ver como podemos fortalecer e expandir as ações voltadas para adolescentes e jovens, tanto no âmbito da educação, como no âmbito da formação profissional e no âmbito da economia. Ou seja, que a economia crie espaço para os adolescentes e jovens, sobretudo, para que eles possam contribuir de forma dinâmica, interativa e também pensar trabalhos do século XXI, né? Um trabalho que não é definitivamente não mais nos moldes que tínhamos no século XX, e os jovens têm muito mais respostas, sugestões interessantes e eu diria até soluções para os problemas que eles mesmos enfrentam, que muitas vezes nós adultos ainda não vemos. E a diáspora tem um papel aí? A diáspora é fundamental, e aqui destaco o trabalho que a OIM está fazendo em Cabo Verde para, junto com o Ministério das Comunidades, não só mapear a diáspora cabo-verdiana, mas acabaram de lançar recentemente um guia do investidor da diáspora no país. Temos 1 milhão de cabo-verdianos fora de Cabo Verde, com uma representação muito forte no país. A presença da diáspora no país é muito forte, tanto na praia, capital, como também nos outros municípios, nos outros 21 municípios, são 22 municípios no total, a gente vê o rosto da diáspora por onde anda em Cabo Verde. Isso é muito bonito, porque as pessoas que saíram de Cabo Verde mantêm uma relação com o país muito forte, incluindo em termos de investimento. Há anos que são 15%, 18% do PIB, creio que agora está em 15%, vem justamente das remessas da diáspora. Ou seja, a diáspora é presente no país e faz parte do desenvolvimento sustentável do país. O investimento da diáspora, como eles pensam, não só o investimento financeiro, que é muito relevante, mas também como eles pensam o país deles, que é Cabo Verde.